Estaríamos nós muito próximos do estouro da maior bolha de todos os tempos? Primeiro de tudo, eu só quero tranquilizar você dizendo que eu não vou falar do Bitcoin aqui. Pra mim não é o Bitcoin que é uma bolha, tá? E na verdade eu acho que no médio e longo prazo ele vai se beneficiar de tudo isso. Eu tô falando aqui do mercado de ações americanos, da economia americana, na verdade da economia global como um todo e a bolha das dívidas públicas que a gente vive. Vai parecer que não tem sentido com cripto, mas você vai entender ao longo desse vídeo o quanto que isso é importante. Dando um passo pra trás, quando eu olho pro mercado cripto hoje, eu já enxergo, e essa é a minha opinião, uma grande bolha enorme que existe no nosso mercado. O Bitcoin obviamente é um ativo à parte nessa história, porque na minha opinião não é a tecnologia do Bitcoin que está sendo precificada, não é a capacidade dele de enviar 10 bilhões de dólares em 10 minutos de um lado do mundo para o outro, custando 10 dólares de taxa. Não é isso que eu acho que o mundo olha e quer realmente a importância dele. É porque se fosse isso, já existem outras redes blockchains hoje em dia que fazem isso em 1 segundo ao invés de 10 minutos, que ao invés de custar 10 dólares vai custar menos de 1 centavo, e ainda vai utilizar stablecoins como o USDT, que vai dar muito mais previsibilidade do valor que esse dinheiro está chegando na outra ponta. O Bitcoin hoje, na minha opinião, é o que é e custa o que custa pelos seus fatores de descentralização, do seu anonimato, da sua segurança, da sua limitação da oferta. Ele é realmente visto pelos investidores hoje como uma reserva de valor e por isso ele vale o que vale. Agora, todo o resto são empresas que utilizam de uma tecnologia que claramente é revolucionária, todo mundo já enxerga isso e sabe que vai transformar muitas coisas dentro do mundo. Então, há empresas que estão utilizando tecnologias como a blockchain, tecnologias como os contratos inteligentes, que talvez estejam sendo utilizadas da maneira errada. Talvez não seja com as aplicações que a gente anda vendo que essas empresas e que essas tecnologias vão ser bem utilizadas. Talvez não seja em joguinhos com NFTs, talvez não seja com NFTs de macaco, talvez não seja com meme coins, não seja com nada disso que a gente está vendo hoje. Sensacional, uma tecnologia que todo mundo enxergava como revolucionária, iria transformar completamente o mundo, mas que as pessoas ainda não sabiam como deveria ser utilizado. Que foi o nascimento da internet nos anos 2000 e vocês já sabem como é que acabou, com a bolha dos .com. Entre 1998 e 2001, a internet começou a se popularizar bastante, muita gente começou a entender do que se tratava a internet, utilizar mais isso, e aí com o passar do tempo começaram a surgir empresas que não faziam sentido, não tinham produtos e serviços que faziam sentido de fato, mas estavam utilizando a internet e por isso eram extremamente sobrevalorizadas, compradas por bilhões de dólares, centenas de milhões de dólares, ou suas ações disparavam completamente, simplesmente por estarem dizendo eu utilizo a internet. É o caso da iSmell, que era uma empresa que tinha um pendrive que você colocava no seu computador e ele soltava cheirinho de acordo com o site que você estava e o cheiro que o site queria que você sentisse, ou até mesmo para anúncios de perfumes. Uma empresa que foi comprada, começou a valer centenas de milhões de dólares e depois simplesmente quebrou. Tinha uma outra empresa chamada QuickCat que distribuía leitores de código de barras que quando você lia e plugava aquilo no seu computador, ele já abria automaticamente o site daquela empresa. Então você estava vendo uma revista de algum produto, você queria comprar dele, você lia código de barras e ele já abria o site no seu computador. Só que também viram que isso não ia funcionar, não é para isso que a internet estava sendo feita. E teve muita coisa 1000 vezes pior que simplesmente abriu ações aí no mercado, se tornou uma empresa pública ou foi comprado por centenas de bilhões de dólares por dizer que usava a internet. E que no fim não gerou a receita que esperava, não cresceram tanto quanto esperado e acabaram quebrando. Muita gente hoje em dia até fala que a gente está vivendo uma bolha das IAs, mas olha o crescimento da receita da Nvidia nos últimos 12 meses e o crescimento das ações dela, e olha o crescimento das ações de uma empresa que viveu a bolha dos .com e o crescimento da receita dela. Durante a bolha dos .com teve uma descorrelação absurda entre o preço das ações e a receita gerada, o crescimento daquela receita. Então ali de fato havia uma bolha. No caso das inteligências artificiais, o mercado parece estar precificando isso de forma justa. É uma empresa que agora tem um novo produto, tem um novo usabilidade para o seu produto que gera muita demanda, que aumenta muito a receita dela e tudo bem, a ação dela então tem que disparar proporcionalmente a esse geramento de receita maior. Mas voltando para a bolha dos .com, onde toda empresa que dissesse a palavra internet disparava só por simplesmente ter dito a palavra internet, mesmo que seus produtos e serviços não fizessem sentido algum, você não acha isso muito parecido com o momento que a gente vive no mercado cripto? Para mim, parece demais. Eu acho que tem uma bolha enorme no nosso mercado cripto e que um monte dessas altcoins vão simplesmente desaparecer daqui para frente, conforme principalmente o institucional chega no mercado e começa a mostrar a direção do que é bom e o que não é. Já tá ficando claro que eles acreditam em RWA, tokenização de ativos da vida real, stablecoins, produtos aí que utilizam ou até serviços que utilizam contratos inteligentes para otimizar, para tornar melhor alguma coisa que precisava da intermediação de confiança entre duas pessoas que não se acreditavam. Mas meme coin, rede de blockchain que só é alimentada por meme coin, blá 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 de blockchain modular, essas coisas não vingam. O institucional não tá olhando e não tá falando disso. Por isso que é muito importante hoje saber os ativos que vocês estão escolhendo, e nós temos aqui dentro da Vault um produto que chama Ultra, onde a gente ajuda vocês, dá uma carteira recomendada, faz encontros semanais toda quinta-feira à noite, fala sobre o mercado, fala os ativos que a gente está gostando, onde a gente abre o jogo de um time de investimentos que hoje gere mais de 40 milhões de reais, que estão aqui com os nossos mais de 230 clientes. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na Ultra, eu tô deixando o link aqui na descrição. Mas o meu ponto nem é esse, mas sim a possibilidade de estarmos diante de um gigantesco crash. Pode começar daqui um mês ou daqui 2 anos e que tem relação com a criação de dinheiro de
de forma ilimitada. Acredito que vocês saibam da história do padrão ouro, dólar e como ele acabou, mas desde 1971, todo o sistema monetário que a gente vive se transformou completamente. A criação de dólares passou a ser ilimitada. Antes só se podia imprimir ou criar, hoje em dia é criar, né? Você cria com um botão, você nem imprime mais dinheiro de acordo com a chegada de mais ouro no cofre do governo americano. Só podia existir mais uma nota de $1 se tivesse chego 0,88 gramas de ouro, ou seja, 88 miligramas de ouro novas dentro do cofre do governo americano. E desde que isso chegou a fim, o sistema monetário atual sobrevive só a partir de dívidas. Hoje os Estados Unidos devem 39 trilhões de dólares. E medimos se isso é saudável ou não de acordo com quanto isso representa do PIB daquele país. Se passa de 80% de representação, já passa a ser algo preocupante. E pasmem, hoje as maiores economias do mundo têm uma dívida que representa 110% do PIB em média. Isso só fica cada vez pior, até porque hoje em dia vocês sabem muito bem que é quase impossível achar um país que vive numa situação de superávit fiscal, ou seja, que arrecada tanto dinheiro suficiente do que gasta no ano. Quase todos vivem em déficit, eles ficam literalmente gastando muito mais do que arrecadam no ano inteiro, mesmo com impostos maiores, e toda vez que eles precisam gastar mais do que isso, eles estão imprimindo, estão criando novo dinheiro. E o que prova que a situação que a gente está ficando está cada vez mais insustentável são as taxas de juros americanas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as taxas de juros dos Estados Unidos passaram mais ou menos aqui 30 anos subindo verticalmente, de forma absurda. Isso durou até meados de 1980, tendo um período horrível para quem tinha títulos públicos americanos, até porque toda vez que o juros sobe, o preço do título cai. Mas depois o jogo virou. De 1980 até cerca aqui de 2020 a gente teve um cenário extremamente legal. E depois o jogo virou. De 1980 até cerca aqui de 2020, durante a pandemia, a gente teve aí cerca de 40 anos de queda nos juros americanos. E agora, desde 2020, as taxas voltaram a subir novamente. Olha aqui essa alta que a gente está tendo intensa. Não só nos Estados Unidos, mas em todas as outras grandes economias do mundo. Japão, Grã-Bretanha, França, Itália, todas essas começaram a subir. E o que isso significa? O significado disso é que o investidor tem medo da situação fiscal de todos esses países. E ele só vai aceitar comprar títulos públicos se os juros estiverem bem altos, se o país estiver recompensando bastante. Porque ele teme que daqui 10 anos, que são esses títulos que a gente está olhando, né? O título de 10 anos, esse país esteja completamente quebrado, com uma moeda completamente desvalorizada, que ou não vai ter valido a pena deixar esse dinheiro aqui, ou que talvez até ele vá sofrer um calote da dívida. E o país simplesmente não vai ter dinheiro para pagar todos os detentores de títulos públicos, e esses caras vão ficar simplesmente sem receber a rentabilidade que eles deveriam receber. Então o investidor calcula esse risco e ele passa a aceitar somente uma situação onde as taxas estejam mais altas. Então, além das questões fiscais, de existir hoje uma quantidade enorme de dívida que talvez nem seja paga no futuro, a gente ainda tem uma desvalorização absurda nas moedas. A inflação tá alta no Japão, a inflação tá voltando a ficar alta no Reino Unido, os Estados Unidos já não conseguem mais chegar no alvo de 2% deles, eles estão em 2,9% agora. Já se ouve boatos por lá que a nova meta de inflação real deles já é 3%, eles já não vão ficar mais lutando pelos 2%, afinal, o Banco Central americano tá voltando a cortar juros e a inflação não tá nem perto dos 2%. O real, então, nem se fala, não sei se vocês conseguem ter ideia da desvalorização da nossa moeda, não só frente ao dólar, mas também a inflação do nosso próprio país. Se a gente nem pensar nela, é loucura, mas se você tira o zoom aqui desse gráfico, isso aqui é o Ibovespa cotado em dólar, tá bom? Ou seja, a nossa bolsa brasileira, só que cotado em dólar. Olha isso daqui, cara. A gente não renova, não faz uma máxima, tipo, o cara que comprou Ibovespa lá em 2014 tá praticamente no mesmo ponto. A desvalorização do real frente ao dólar foi tão grande que esse cara aqui não ganhou nem 1% de rentabilidade. E enquanto isso, cara, a moeda dele se desvalorizou absurdamente frente ao mundo inteiro. Afinal, tudo é comprado e vendido em dólar, ou seja, a sua comida se torna mais cara toda vez que o real perde valor frente ao dólar. Enquanto isso, pode parecer que se você pega aqui, né, o Ibovespa cotado em real, vamos pegar aqui desde o topo de 2014, foi uma alta aqui de mais ou menos 140%, sendo que na real foi 0%. Frente ao dólar, você não ganhou R$1. Se somar isso daqui, a inflação absurda que a gente teve entre 2019 e 2025, então nem se fala. Eu não quero nem pegar o IPCA como base, mas eu tenho certeza que todo mundo desse vídeo aqui concorda que de 2019 até os dias de hoje, tudo que existe no Brasil, na média, pelo menos duplicou de preço. Ou seja, esse cara que comprou ações nem em 2014, vamos falar aqui em 2019, ele não só não ganhou nem R$1 quando se fala do real frente ao dólar, mas pelo menos perdeu mais ou menos aí 50% do poder de compra dele de 2019 até 2025. As mesmas coisas que ele podia comprar com R$100 mil que ele tinha no colchão dele em 2019, hoje ele precisa de 200 mil. Se você olhar para a quantidade de real impresso no Brasil, é assustador. A nossa moeda existe desde 1944 e metade do dinheiro impresso foi nos últimos 5 anos, de 2020 para cá. Nós levamos cerca
cerca de 30 anos para sair de 160 bilhões de reais para 7 trilhões de reais existentes. E hoje, a cada ano, a gente quase soma 1 trilhão de reais a mais. Que demorou 30 anos para ser impresso, provavelmente vai ser impresso nos próximos 7. E o problema não é só aqui, como eu disse esse vídeo inteiro. Olhando para os Estados Unidos, o único jeito que existe alguma possibilidade deles de fato pagarem a dívida americana, que hoje soma mais de 39 trilhões de dólares, é desvalorizando o dólar. Já diria Fernando Urich, só existe mais um jeito de realmente conseguir pagar uma dívida extremamente grande sem desvalorizar a moeda. Seria tendo um crescimento econômico maior do que o crescimento da dívida. Mas isso só geralmente acontece em uma situação de demografia favorável, ou seja, as pessoas estão tendo muitos filhos, que consequentemente vai aumentar a produção, mas isso não está acontecendo. Ou a produtividade de cada cidadão passa a ser tão grande que a gente consiga produzir bem mais do que cresce a dívida, só que isso também não está acontecendo. Então o único jeito que sobra é via inflação, criando dinheiro do nada, porque assim esse dinheiro extra que está chegando em circulação, em algum momento vai voltar em mais imposto arrecadado, porque as pessoas começaram a consumir mais, as pessoas estão gastando mais porque tem mais dinheiro, tudo se tornou mais caro, então aquela porcentagem que era cobrada dos impostos agora é numeralmente maior, então o governo consegue arrecadar mais e aí ele consegue pagar essa dívida. Só que o preço disso é a qualidade de vida de todo cidadão. Os preços dos bens e serviços disparam, ninguém vai mais conseguir comprar uma casa quando jovem. Hoje lá nos Estados Unidos, a idade média para um americano conseguir a sua primeira casa é de 38 anos. Em 1970, essa idade média era de 26. A comida fica cara, viajar fica caro, sair de casa fica caro, a saúde fica cara e a qualidade do americano começa a piorar muito. Principalmente a do americano que não sabia que existia uma forma de se proteger contra isso. O americano que sabe como se proteger, ele tá comprando ouro. O ouro tá atingindo cada vez máximas maiores, hoje custando praticamente 4 mil dólares a onça. Em 1970, isso aqui custava 35 dólares. Só nesse ano de 2025 foi uma alta de praticamente 53% no preço do ouro. Um ativo de 20 trilhões de dólares subir 50% em um ano só mostra o tamanho do desespero dos investidores de se proteger desse futuro breve. É realmente impressionante o que está acontecendo com o ouro, quase inacreditável, mas é completamente racional. E é muito parecido também com o que tem acontecido com o preço do Bitcoin nos últimos anos. Muitas vezes o Bitcoin ainda não age como uma reserva de valor no curto prazo, quando estouram guerras, estouram crises, ele tende a cair um pouquinho com medo, porque o investidor ainda olha como um ativo de risco. Poucos dias depois, ele sempre retoma com uma alta muito intensa, mostrando que sim, o investidor também olha para ele como um ativo de reserva de valor. Porque é o que ele é realmente um ativo antifrágil. É quase impossível conseguir listar alguma coisa que pode acontecer no mundo externo, econômico, situação econômica, qualquer fator que demonstre que o Bitcoin não seria positivo para aquilo, que seja um fator que ameace o potencial do Bitcoin. Principalmente do que a gente está falando aqui, a bolha das dívidas públicas, o que a gente está falando aqui da desvalorização de dinheiro de forma completamente descontrolada, o Bitcoin é perfeito. Ele é uma esponja, ele suga dinheiro. Sempre que está sobrando dinheiro na mão das pessoas e cada vez mais pessoas vão entender que ele é uma esponja, essas pessoas direcionam o dinheiro tanto para o ouro quanto para o Bitcoin, porque sabem que o fator de existirem poucos, dessa emissão, dessa quantidade de ouros que existe no mundo ser completamente finita e muito cara para se extrair, ou da finitude do Bitcoin matemática também, de só irão existir 21 milhões e ponto final, é um fator muito forte para as pessoas simplesmente quererem alocar o dinheiro delas para se proteger. E por isso, eu realmente acho que qualquer pessoa decente no mundo tinha que ter Bitcoin nesse momento e também explorar o restante das outras classes de criptomoedas. Hoje o mercado cripto ainda é um desafio e por isso eu te recomendo para você entrar na Ultra e a gente te auxilia nessa jornada, mas é algo que vai ser completamente impossível de ser negado daqui para frente, principalmente o Bitcoin. Aqui na descrição eu tô deixando o link para Ultra e tô deixando o link também para o mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil, ou seja, tem mais de 4 milhões de clientes que compram criptomoedas lá dentro e também tem outros produtos de renda fixa até lá dentro com a maior base de usuários e a maior robustez regulatória. Cria uma conta no MB e comece a utilizar ele como a sua corretora de criptomoedas, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um grande abraço, espero que vocês gostem desse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Se puderem, se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos como esse, deem um like e manda para um amigo que ainda não acredita do porquê que o Bitcoin é um ativo tão importante. Esse é o vídeo perfeito para esse cara começar a entender por que o ouro e o Bitcoin vão se manter pelos próximos 20, 50, 100 ou até 1000 anos se valorizando infinitamente. A resposta é porque simplesmente o dinheiro está infinitamente se desvalorizando frente a eles, na verdade. Um grande abraço. Tchau, tchau.